Nesta noite, o tema que vamos abordar, eu vou chamar o pessoal da comunicação e falar assim: pastor, o senhor é um pastor tão tecnológico, tão moderno, vai usar esse tema? O tema de hoje é família não tão moderna. Por que não tão moderna? Eu sou a favor da tecnologia, eu amo tecnologia. Falei pela manhã, eu amo a tal automatização. Eu gosto muito de quando as coisas, de forma automática, me ajudam e vão remir o tempo e fazem coisas sozinhas. Por exemplo, não tem ainda, quem quiser me dar de presente um dia desse, temos hoje cafeteiras, que às 7 da manhã ela desperta e faz o café, você não tem que ligar o café. Então, são coisas automáticas. Temos automatização de luz hoje em dia, equipamentos modernos como Alexa e outros. Então, eu amo tecnologia, eu amo modernidade, eu amo automatização. Porém, quando falamos sobre família, nós temos hoje um tempo pós-moderno, muitas ideologias, costumes, práticas, pensamentos, comportamentos da pós-modernidade, que eu diria que, à luz da Bíblia, nós não deveríamos pensar, aderir ou praticar. Por isso chamo hoje de família não tão moderna. Vamos ser modernos, mas até onde aquilo cabe para a nossa família. Então, antes de nós irmos à leitura bíblica, à ministração, eu trouxe para nós hoje um vídeo, para nós assistirmos juntos. Tem 2 minutos e alguma coisa. Eu já vou te dar já um parecer do que é o vídeo, porque o vídeo está em espanhol e a legenda em português está pequena a legenda. E é um pouco muito rápido, um pouco dinâmico. Mas o vídeo fala sobre como se fosse um concurso de famílias, aonde esse concurso é o seguinte: 3 mesas, 3 famílias. E perguntas são feitas a membros das famílias. E se a pessoa souber a resposta da pergunta, ela permanece na mesa. São 3 mesas e 3 famílias. Se um dos integrantes, o filho, o pai ou a mãe, não souber a resposta, ele tem que levantar e deixar a mesa. E com isso, a mesa de cada família vai reduzindo o número de seus integrantes. Ganha a família que ficar com o maior número de pessoas na mesa. Que perguntas são feitas? Todo tipo. Perguntas sobre tecnologia, conhecimentos gerais, sobre internet, sobre Instagram, mas também perguntas sobre a família de cada uma delas. Então, comigo, se surpreendam com as perguntas e respostas essa brincadeira ou essa disputa entre 3 famílias em conceitos gerais. Ok? Está legendado em português, está pequenininha a legenda, mas dá para entender um pouco. Vamos ao vídeo? Vamos lá, gente, vamos ao vídeo. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Sí. Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él. Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigues cenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo cuento. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. Ya. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo?
Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. Ok, surpresos? Talvez sim, talvez não. Por uma realidade muito comum nos dias de hoje. O vídeo apenas ressalta e mostra aquilo que de alguma forma lá no íntimo nós já sabemos. É comum hoje, não é estranho você hoje chegar, por exemplo, em um restaurante ou uma festa, estarem todos ali envolvidos com as suas redes sociais, sem prestar atenção, conhecer melhor as pessoas que fazem parte da sua família. Ali no vídeo, vou falar algumas coisas, porque talvez você não tenha conseguido acompanhar a legenda, por ser rápido, mas uma jovem não tinha dúvida de onde um casal de celebridade havia passado a lua de mel, mas os pais ela não sabia onde haviam passado a lua de mel. Um garoto, talvez de uns 14 anos, não tinha ideia no que o pai trabalhava, não tinha ideia. Então perceba que hoje a modernidade de alguma forma, e abra aqui um parênteses, como havia dito e repito, sou a favor da modernidade em relação à tecnologia, nos ajuda muito. Mas hoje, quando falamos sobre família não tão moderna, eu começo falando sobre o vídeo que tivemos, que é sobre a mesa. Ali estavam famílias em suas mesas. Ao final você viu cada um despojando o celular em uma caixa. Eu não acho que um celular é um mal, mas hoje fazemos um pouco de mau uso das redes sociais e do celular. E é bem como hoje você está num shopping, num restaurante, numa praça de alimentação de um shopping, estarem quase todos, ou maioria, reunidos com pessoas que dizem amar e de fato amam, mas cada um está ali com a sua rede social e sabem tudo sobre a última escalação do seu time, sabem tudo sobre o último namorado daquela celebridade, sabem tudo sobre o casamento daquele artista, sobre o próximo show, ou o nome da banda inteira, mas não sabem, por exemplo, coisas fundamentais ou simples sobre a sua família. Então observe que ao final do vídeo a mesa vai ficando vazia. E nos mostra que não há muito conhecimento familiar daquelas famílias. E a pergunta é, será que nossa família hoje vive algo parecido? Se fizéssemos hoje a mesma dinâmica com sua família, como seriam as respostas? Quando olhamos a Bíblia, Jesus tem inúmeros momentos reunido com seus discípulos e amigos como Marta, Maria, Lázaro e outros, publicanos, pecadores, sentado à mesa. Poderíamos dizer que um lugar de intimidade de um casal é a cama, mas o lugar de intimidade da família é a mesa. É a mesa de podermos ali ter um momento de comunhão, intimidade, conversar, olhar no olho, perguntar, rir com as brincadeiras, piadas e conhecer e contar histórias. Mas hoje o século que vivemos hoje é um século muito corrido. Nós não gostamos mais de assistir vídeos no YouTube que tenham 5 minutos. Por isso o YouTube agora inventou aqueles 2 toquinhos na tela. Não levante a mão quem usa. Eu uso direto. Uma geração impaciente. Começa o vídeo, aí esse assunto não me interessa. Eu adianto. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. O WhatsApp inventou 1x, 1.5x, 2x. Sua mãe te manda o áudio, você aperta o 2x. Fala rápido, mãe, estou ocupado. Até no WhatsApp. Então, é uma geração que quer tudo para agora e muito rápido, uma geração impaciente, diz ter menor tempo. Na verdade, a modernidade deveria nos dar mais tempo para nós aprendermos, curtirmos a família que nós amamos. Por isso, é bem possível que na sua casa hoje, esse conceito que eu vou chamar de mesas vazias seja uma realidade. Talvez não vazia de gente. Pastor, na minha casa todo mundo almoça na mesa. Nós não discutimos, nós não negociamos. Não tem esse papo de almoçar no sofá, almoçar, não, na mesa que se almoça. Mas como que é essas refeições na mesa? Talvez todos à mesa
mas ninguém em contato. Talvez todos na mesa e todos nas redes sociais. E não conhecemos uns aos outros. Ou, talvez, nem todos na mesa. A mesa vazia de forma literal. Não só de conhecimento, mas um na mesa, um no sofá com um prato, um lá no quarto, um no videogame. Essa é a realidade, meus irmãos, dos dias de hoje. Do mundo pós-moderno. Por isso eu digo, família não tão moderna. Então, hoje caminhando, falando sobre família, sobre conhecimento, sobre esta mesa não vazia de conhecimento, de intimidade, de comunhão, com esse vídeo, deixa eu dar alguns relatos. Pesquisas nacionais revelam que, na geração de hoje, 56% das pessoas que estão se casando ou se casaram recentemente vão entrar em divórcio logo, logo. Então, mais da metade dos casais vão se divorciar. Pesquisas revelam isso. Mas o mais alarmante é que casais da geração de hoje, 19% dos casais vão se divorciar entre o primeiro e o quarto ano de casamento. Ou seja, se arredondarmos para 20%, quer dizer que 1 em cada 5 casais que estão se casando esse mês não vão chegar ao quarto ano de casamento. Agora, qual o motivo? Diversos motivos. Mas um dos principais é o não conhecimento, a não intimidade, a não cumplicidade, a não parceria, a não sabermos mais uns dos outros. E por isso, hoje, para nós caminharmos biblicamente, nós vamos caminhar ali em Efésios, mas antes de lermos a Bíblia, deixa eu explicar o que acontecia quando Paulo escreve a carta aos Efésios. Uma igreja recém-fundada, em uma cidade muito rica, em uma cidade muito próspera, onde havia um grande templo de uma grande deusa chamada Diana, uma deusa romana. Para os gregos era Artemis. E esse grande templo da deusa Diana era considerado uma das 7 maravilhas romana. Era um grande templo, aonde a sua deusa, Diana, no caso pelos romanos, era considerada a deusa do amor, a deusa da fertilidade. E a cultura fazia com que as pessoas fossem ao templo. Era uma deusa que recebia sacrifícios, presentes. E vai dizer então uma história que era uma deusa que até requeria para si essa doação de amor, de afeto, para então trazer fraternidade de forma até violenta. Era uma deusa chamada uma deusa egoísta. Mas além disso, no templo, o que se usava como sacrifício também era um templo com muita pornografia. Com muitas coisas sensuais e sexuais aconteciam. Você pode ler em casa, vou te dar a dica do que você ler na carta de Paulo aos Efésios. Então, uma cultura onde as pessoas estão tendo como exemplo, como ideal, um tipo de amor que é egoísta, um tipo de amor que é autocentrado, um tipo de amor que é frágil, um tipo de amor que é totalmente voltado a você, é a pessoa mais importante. E assim a deusa Diana praticava a sua religião, e as pessoas então tinham essa ideologia como uma ideologia de relacionamento, de família e de amor. Aí Paulo, quando inaugura, quando faz suas missões e começa a igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo precisa escrever uma carta para ajudar as pessoas a viverem nessa cultura. Uma cultura de um amor egocentrado, uma cultura de muita pornografia, de muita imoralidade. Então Paulo escreve a sua carta, e eu quero convidar você a ler em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Paulo já começa dando a sua orientação sobre de quem agora somos filhos, ou quem agora é o nosso exemplo, ou quem devemos imitar. Efésios 5, 1 e 2 vai dizer assim: portanto, meus irmãos, sejam imitadores de Deus, porque as pessoas eram imitadoras da deusa Diana e das suas ideologias, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então Paulo escreve aos novos irmãos em Éfeso, dizendo assim: olha, vocês por um tempo viveram sem conhecer a Cristo e tiveram esse tipo de amor, esse tipo de relação como o seu ideal, como o seu alvo, como o seu exemplo. Agora, meus irmãos, sejam imitadores não mais da cultura empregada pela deusa Diana, mas sejam imitadores de Cristo, como filhos que dele agora foram feitos por meio da Cristo Jesus e do seu evangelho. E vivam em amor. Mas que amor, apóstolo Paulo? Nós conhecemos o amor por meio da cultura. E abra aqui um parênteses. Hoje vivemos um tempo onde uma palavra muito usada e falada é o amor. Se é por amor, vai dizer a cultura de hoje, não condene. Se é por amor, não há limites, não há regras, não há barreiras.
Mas, gente, isso aqui está errado, isso aqui é pecado. Não, mas se é por amor, é válido. Tudo por amor é válido hoje em dia. Eu lembro daquelas frases que as pessoas usavam na minha época, quando subiam no transporte público como ônibus para poder vender alguma coisa. Não sei mais como é hoje em dia. Mas eu lembro uma frase que dizia assim, meus amigos, eu poderia estar roubando, não era assim? Poderia estar matando, não sei se hoje ainda é assim. Mas estou aqui vendendo uma bala. Você puder me ajudar a comprar, pagar minha faculdade, ajudar um filho meu que precisa de fralda de leite. Então, a ideia de hoje é assim, eu poderia estar roubando e matando. Não, mas isso também é errado. Não, mas é por amor, então por amor é válido. E Paulo diz, meus irmãos, a cultura vai lhes ensinar, vai lhes trazer para uma ideia de amor que vocês conhecem. Mas ele diz, o amor, ele vai dizer, o amor deve ser como Cristo nos amou. Então temos um ideal. Nós temos uma semelhança, temos algo a nós perseguirmos, temos uma meta a alcançarmos, temos um exemplo a ser seguido. Para nós hoje, 3 coisas, se você tomar nota, a primeira delas, a palavra de Deus nos dá um novo padrão de amor. Que amor é esse? Hoje tudo é amor. Tudo é válido se for por amor. O que Paulo vai dizer, que Jesus ensinou, é que há um padrão de amor, que não se parece, que não se assemelha à cultura. É um amor que é medido, vai dizer assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, se tínhamos uma ideia, a ideologia de um amor egoísta, um amor autocentrado, nós temos em Cristo um amor que não é egoísta, mas um amor que olha o outro, um amor que se doa, um amor que sacrifica, um amor que se entrega. Esse é o amor de Cristo, esse é o amor bíblico. Mas não apenas Paulo vai dizer, olha o que João escreveu, João 13:34, Evangelho de João. O próprio Jesus disse assim aos seus discípulos, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Ok, até aí nada de novo. Mas qual é o exemplo? Para onde estamos olhando? Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Qual é o padrão do amor bíblico? É o padrão de como Deus nos ama. Como Deus mostrou o seu amor por nós na cruz do Calvário. Vocês vão se amar assim como eu amei vocês. O amor da cultura que vemos hoje é um amor que está baseado em 3 pilares. O amor que temos hoje, número 1, é um amor que é frágil. Por isso, relacionamentos frágeis. Famílias, casamentos que estão se quebrando e diluindo, e nós, quando encontramos o motivo, nós dizemos assim, sério que é por isso que vocês vão se divorciar? Você às vezes tem um conhecimento de que há um irmão de uma família que não fala com outro irmão há 5, 10 anos, eles não se falam, pastor. Natal, aniversário, eles não se falam. Se comparecem, não se falam. Qual é o motivo? E você percebe e pergunta, mas é por isso que eles não se falam? É só por causa disso? Relacionamentos frágeis, líquidos, que facilmente se diluem. Mas além disso, são relacionamentos superficiais. O amor segundo o mundo, as relações segundo a cultura, nos traz uma seguinte ideia. Olha, não se entregue totalmente, não se dê a conhecer totalmente. O vídeo que nós assistimos. Não se doe completamente. Não sacrifique pelas pessoas, porque você pode ser machucado. Você pode se frustrar. Quantas pessoas chegam para uma nova amizade levando a bagagem da dor que sofreram na amizade anterior e por isso não se entregam, não se doam, não se dão a conhecer e não querem conhecer. Nós temos hoje casamentos e famílias que são totalmente superficiais, que não se conhecem, que não se doam. Então são famílias frágeis e superficiais segundo a cultura, que facilmente diluem. Mas além disso, o terceiro ponto é o egoísmo. Famílias frágeis, superficiais e baseadas em um amor egoísta. A cultura vai dizer o seguinte, você merece ser feliz e ser amado. As pessoas estiverem dispostas a te fazer feliz e te amarem, dê a mão a elas e caminhem com elas. Aquelas que não querem amar você ou ser feliz, ou que você seja feliz, não dê a mão a elas e as despreze. E até as que vão dar a mão a você para te amar e fazer você feliz, isso tem prazo de validade. O dia que elas não mais servirem para te fazer feliz, descarte-as. Esse é o amor segundo a cultura. Um amor egoísta. Você é o centro.
Todos devem trabalhar para você se sentir amado e ser feliz. Aí vem Jesus e diz, um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. O que há de novo nisso? Por enquanto nada. Mas qual é o padrão? Qual é o exemplo? Assim como eu amei vocês. E como Cristo nos amou? Cristo se sacrificou por nós. Ele se doou por nós. Se entregou por nós. Nos conheceu, o salmista vai dizer que ele nos conhecia antes do ventre da nossa mãe. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo nos amou. Um novo padrão de amor. Mas a pergunta que fica para nós continuarmos é: como viver essa dimensão de amor em um contexto cultural de relações frágeis? Se a cultura nos traz relacionamentos frágeis, famílias frágeis, casamentos frágeis, fragilizado, superficial, egoísta, como nós podemos aplicar esse conceito de amor bíblico em uma cultura de relações frágeis? Como podemos, em meio a relações frágeis e famílias frágeis, ter famílias sólidas, famílias fortes, relações sólidas? Quero dizer, amizades sólidas, casamentos sólidos. Duas coisas, olhamos no texto que estamos lendo na pauta nesta noite. Primeiro, como fazer isso? Relacionamentos sólidos são construídos com a ajuda de Deus. Olha Efésios 5, agora vamos pular para o versículo 15 ao 18. Tenham cuidado, meus irmãos, com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, ele repete mais uma vez, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Até aqui. A cultura vai nos ensinar e nos trazer um entendimento de que tudo o que você precisa está em você mesmo. A cultura vai nos ensinar que você só depende de você para ser feliz. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você não precisa da comunhão com Cristo, dos seus pais, do seu patrão, de pessoa alguma. Tudo que você precisa para ser feliz está em você e você só depende de você. O que Paulo diz é: há duas formas de você viver, a forma insensata e a forma sábia. Não vivam de forma insensata, mas viva de forma sábia. Olha o 17 que ele vai dizer: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a forma insensata de viver, de fazer família, de se relacionar? É você olhar a cultura, você imitar a cultura, você viver segundo a cultura, sobre os padrões de amor da cultura, sobre a forma de se relacionar com a cultura. Mas pastor, qual é a forma de fazer família, relação da cultura? Ora, a forma superficial. É a forma frágil e a forma egoísta. Isso é a forma insensata de você fazer família, de você viver a sua vida e ter relações. E qual é a forma sábia? Está no versículo 16. 17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a forma sábia de viver a minha vida, de me relacionar, fazer amigos, namoro, noivado, casamento e família? É procurar discernir a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para a minha família, para os meus filhos, para o meu casamento, para as minhas amizades? Senhor, qual é o teu padrão de amor, de amizade, de relação, de entrega? E aprendemos com Paulo e com o próprio Jesus que o padrão de Deus para a relação e para o amor é não superficial, não frágil, mas de entrega, de doação. Não egoísta, mas que ama ao outro de forma igual. Ele termina o versículo 18 dizendo assim: e deixem-se encher pelo Espírito. O que Paulo diz é, para vocês viverem esse padrão de amor, não como uma cultura, mas diferente da cultura, vocês precisam se deixar encher do Espírito. Ou seja, nós precisamos de Deus para vivermos uma família saudável, com um padrão bíblico e famílias abençoadas. O que precisamos não está totalmente em nós somos pecadores. Precisamos dos outros. Precisamos dos pais, da família.
mas fundamentalmente nós precisamos de Deus. O apóstolo Paulo emprega o verbo da seguinte maneira, vou chamar de presente contínuo. Deixem-se encher, está no presente, se deixa encher agora, mas deixem-se continuamente. Presente contínuo. Deixem-se encher pelo Espírito, para que você então consiga compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou, Paulo, aos Romanos, capítulo 12. Renovem as vossas mentes, para que então conheçam a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Para nós termos famílias sólidas, nós não dependemos da cultura, dependemos de Deus e da sua palavra. Mas como isso é alcançável? A pergunta que fica, uma pergunta boa a se fazer, pastor, se eu preciso me deixar encher do Espírito de forma contínua, para que então compreenda, encontre, discirna a vontade de Deus, como alguém se enche do Espírito? Ora, se eu sou salvo em Jesus, eu fui selado pelo Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo habita em minha vida e em meu coração. Se eu sou salvo, eu sou preenchido pelo Espírito. Mas Paulo diz, não obstante isso, se deixe encher pelo Espírito continuamente. Pastor, a pergunta aqui é, como nós nos enchemos do Espírito? O que significa ser cheio do Espírito? Alguém já perguntou isso para você? Será que uma vez já ecoou em sua mente a seguinte interrogativa, dúvida ou curiosidade? Bom, peraí, o que significa ser cheio do Espírito? Será que é falar em dons espirituais? Será que é revelar coisas? Será que é profetizar? Será que ser cheio do Espírito são manifestações transcendentais? Eu quero te ajudar hoje para você buscar a ser alguém cheio do Espírito. Para que então a sua família cumpra aquilo que Deus tem para ela aqui na terra. E eu vou usar em comum mais uma carta do apóstolo Paulo à igreja em Colosso, Colossenses 3, versículo 16, aonde Paulo vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Pastor Sandro, o que significa ser cheio do Espírito? Paulo diz, habite de forma abundante e rica em vocês a palavra de Cristo. E eu vou resumir da concepção bíblica o que significa ser cheio do Espírito em uma frase. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra e ser governado por ela. Ser cheio do Espírito é quando Deus não apenas reside em você, mas quando Deus preside você com a palavra dele. Se eu sou salvo, Deus reside em mim na pessoa do Espírito. Mas quando estou cheio do Espírito, não só Deus habita em mim, mas a palavra dele preside a minha vida, governa a minha vida. A minha vida é presidida, é governada, é direcionada pela palavra de Deus. Porque ela é abundante, rica em meu coração. Ser cheio do Espírito é ter comunhão, intimidade com Deus por meio da palavra. Não sou contra, por exemplo, você fazer leitura bíblica no seu smartphone. O fundamento aqui é você ter comunhão com a palavra, conhecê-la. Porque não há outra forma, ou a principal forma de conhecer a vontade de Deus é através da palavra de Deus. Deus pode usar pessoas, pode me usar hoje aqui, pode usar um tio seu, uma sua mãe, um amigo. Mas o que Deus vai usar para se comunicar, se revelar a nós, será a sua palavra. E nada diferente disso. Se for diferente, rejeite, não é Deus falando. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus e ensinem e aconselhem uns aos outros com sabedoria. Agora, se ser cheio do Espírito é ter a palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração, isso haverá consequências para a nossa família, consequências boas e saudáveis. Quais são as consequências de se deixar encher pelo Espírito por meio da palavra? Voltamos então a Efésios 5, onde nós estávamos. Paramos no 18, vamos 19 ao 21. Observe que o apóstolo Paulo vai usar as mesmas palavras.
o mesmo ensinamento, a mesma teologia, a mesma ideia. Efésios 5,19, Paulo vai dizer assim: falando entre si com salmos, o que ele diz lá em Colossenses, hinos e cânticos espirituais, o que fala aos Colossenses, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E 21 ele diz: e sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. O 18, Paulo terminou assim, no 18: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. E ele continua 19, falando entre si com salmos, cânticos espirituais, dando graças e sujeitando uns aos outros por temor a Cristo. Quando nós nos deixamos encher pelo Espírito por meio da palavra de Deus, algumas consequências naturalmente acontecem em você e abençoam a sua família. E 3 coisas acontecem, estão nesse texto que nós acabamos de ler. Quando somos cheios do Espírito, naturalmente, 3 coisas acontecem. A primeira delas, versículo 19, as nossas conversas e assuntos mudam. Quando nós somos cheios do Espírito pela palavra de Deus, os assuntos e as conversas na mesa, no WhatsApp, na vida, mudam radicalmente. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Os nossos lábios são mudados e moldados para assuntos como: olha como Deus é bom, olha como Deus é fiel, eu creio que Deus está no controle disso, eu creio que não estou sozinho, Deus está governando o céu e terra, eu creio em um Deus que é vivo. Então os meus lábios saem de apontamentos, julgamentos, condenações. A culpa é do meu cônjuge, a culpa é do meu filho, os meus pais não valem nada, os meus filhos são todos endemoniados e maldita a hora que eu engravidei. E vamos dessas palavras de maldição para palavras de bênção. Dizemos: os meus filhos são bênçãos. Quem tem filho que levante a mão nessa noite? Os meus filhos são bênção. O meu casamento é um casamento que Deus nos uniu e será abençoado em nome de Jesus. A minha família é uma família abençoada em nome de Jesus. Eu creio que Deus está no comando da vida dos meus filhos. Eu creio que Deus tem o melhor e deseja o melhor para a minha casa. Quando nós somos cheios da palavra de Deus, os assuntos e conversas mudam. Nós não gastamos tempo com palavras tolas, voltando a dizer, uma vida insensata. A segunda coisa que naturalmente acontece no versículo 20, vai dizer: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. A segunda coisa é que a nossa concepção das coisas muda. A nossa concepção dos fatos, dos acontecimentos, muda radicalmente. Então nós não vamos ser blindados contra doença, desemprego, crise familiar, não vamos ser blindados disso. Mas quando vier a desavença, crise, desemprego, enfermidade, com lábios mudados e moldados, a consciência, a concepção do porquê aquilo acontece muda. Então vou dizer: todavia, eu sei que hoje estou em crise conjugal, minha família passa por dificuldade financeira, mas eu creio, como Jó vai dizer, eu creio que meu Redentor vive. Eu creio que Deus está no controle. Eu quero crer e peço a Deus fé para entender e crer que de alguma maneira isso, por algum motivo, tem algum propósito. E pela fé, lá quando eu sair dessa situação, eu vou sair alguém melhor, mais maduro, mais forte, mais experimentado. Eu creio que Deus não quer o meu mal, Deus não quer a minha morte, mas Deus quer que eu me pareça mais e mais com o seu Filho Jesus Cristo. E Deus vai nos moldar, Deus vai nos polir. Como o olheiro, nós o vaso em suas mãos como barro. Deus algumas vezes vai nos colocar ou permitir que nós estejamos ali na moenda, vai mexer em nós, a moldar o nosso caráter. Às vezes aprendemos lendo um livro, mas às vezes Deus sabe que nós só aprenderemos se nós enfrentarmos a dor, o desespero e a dificuldade. É um Deus Pai de amor nos moldando para sermos mais parecidos com Jesus. Eu sou pai, meus irmãos, tenho 3 filhos. E às vezes meus filhos podem achar que eu sou mau. Mas não é maldade, é bondade. De um pai que quer o bem deles, quer a saúde deles, quer a vida saudável deles. E algumas vezes não vou dar
não vou deixar, vai para o seu quarto, não vai descer, não vai televisão, vai estudar. Eu quero o bem deles. Deus é um Pai amoroso que fará de tudo para salvar a nossa vida. Como falei, já que é uma mensagem antiga sobre Jonas, que às vezes passamos tempestades e são tempestades de livramento. Deus vai permitir que nós passemos dificuldades, mas aquilo é para nos livrar de algo lá na frente, para que aqui então sejamos experimentados, amadureçamos, nos tornemos alguém mais maduro e mais forte para enfrentar alguma coisa lá na frente que seria muito pior se nós não estivéssemos aqui preparados para a luta que Deus permitiu que nós estejamos enfrentando. O que Paulo diz é: a nossa concepção muda quando somos cheios da palavra de Deus. E terceiro e último, a nossa percepção do outro muda quando nós somos cheios do Espírito Santo. Famílias baseadas na cultura são famílias frágeis, superficiais e egoístas. Hoje famílias e casamentos estão se desfazendo, porque, pastor, o meu cônjuge não me serve mais. Ele no começo, quando casamos, parecia alguém em potencial para me fazer feliz, para realizar os meus sonhos, porque eu sou a pessoa mais importante. Mas agora, pastor, ele mudou de ideia, ele quer as coisas dele, eu a minha, então cada um para o seu lado. Quando somos cheios do Espírito, olha o versículo 21, vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós passamos aquilo que para o mundo é esquisito, aquilo que é contracultural. A se sujeitar aos outros, a ter o outro em grau de importância igual ou superior à sua. Então Paulo diz: quando você se deixa encher pelo Espírito, número 1, os seus lábios mudam, a sua palavra dentro de casa muda. Segundo, a sua concepção, porque vocês hoje vivem isso, muda. Então você não desiste, você não joga fora. Você busca em Deus fé para continuar. E terceiro, a sua percepção do outro muda. Então muda os seus lábios, muda a sua mente e muda as suas atitudes e as suas ações. Ser cheio do Espírito revela que nós precisamos de Deus para ter casamentos sólidos. Nós precisamos da oração, precisamos da fé, precisamos da comunidade de fé, da igreja, dos irmãos. Nós precisamos de Deus para ter casamentos e famílias sólidas e saudáveis. Mas não só isso. Olhando o versículo 21, a segunda coisa é que relacionamentos sólidos são construídos com submissão. Isso é completamente contracultural. Não fale hoje por aí sobre submissão, que você vai ser rapidamente advertido. Principalmente em relação às mulheres, em um feminismo demoníaco de hoje. Submissão? O quê? Não. Talvez porque entenderam submissão de forma equivocada. Submissão não é você estar abaixo, ser inferior. É você estar junto na missão com o seu marido, com a sua família. Como eu sempre digo, não há homem à frente e mulher atrás. É homem e mulher lado a lado. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea as criou. Homem e mulher juntos são a imagem do Deus na terra. Por isso você, homem, precisa de uma esposa. Você, mulher, precisa de um marido. Nós precisamos uns dos outros. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se, sujeitem-se. O verbo original grego é o verbo hipotasso, que quer dizer se coloque sob alguém, se coloque abaixo de alguém, suporte alguém, dê auxílio a alguém, empurre alguém, segure alguém, ajude alguém. O mesmo ensino o apóstolo Paulo da igreja em Filipos. Olha Filipenses 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta, que é a cultura, ou por vaidade, que é o seu Instagram. Mas humildemente, façam o quê? Considerem os outros superiores a si mesmos. Pastor, isso é loucura. Aos olhos da cultura, é loucura. Ver alguém e ter essa pessoa como superior a mim. Olha, eu vou olhar para minha esposa e vou tê-la como alguém superior a mim. E vou tratá-la como se fosse. Eu vou ter o meu filho mais jovem, adolescente, menos experimentado, com menor conhecimento, mas vou tê-lo como alguém superior a mim. Um irmão em Cristo, um pai, um filho, uma mãe. Irmãos, não andem por ambição,
por egoísmo ou vaidade, mas considerem os outros por si mesmos. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Porque hoje estamos em família tão divididos ou com tanta ausência de conhecimento do outro, porque nós temos os nossos interesses. Cada um na sua casa gosta de assistir um tipo de vídeo, um canal, gosta de ouvir tal cantor, de um tipo de música. Lá em casa, meus filhos ouvem música, eu falo assim, pô, que música é essa, cara? Pô, pai, a música do momento. Que momento é esse? Música esquisita pra caramba. Ritmo esquisito. Letra esquisita. Pô, pai, a época mudou. Então, cada um tem um tipo de música que gosta de ouvir. Tem um canal no YouTube que gosta de assistir. Talvez a esposa pende para a culinária, o marido para a mecânica, o filho para... não sei. Buscamos os nossos próprios interesses. Por isso, nós estamos tão fadados, quase que decaídos, a ficar presos aos nossos interesses. Olha, meu interesse é esse, gente. Quem quer me ajudar a realizar meu interesse é bem-vindo. Quem não quer, por favor, siga o seu rumo. E Paulo diz, não busca apenas o seu interesse, mas o interesse do outro. Voltando ao vídeo. Perguntaram para o adolescente, qual é o trabalho do seu pai? Ele vai dizer, não sei que meu pai trabalha. Qual é o grande sonho da sua esposa? Não tenho ideia, porque não é o meu interesse. Eu tenho interesses próprios. Ele diz, não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Observe, irmãos, quando falamos sobre modernidade, pós-modernidade, a modernidade é boa. A modernidade nos traz muitos benefícios, mas ela nos leva a caminhos de morte familiar, a caminho de morte conjugal. Por isso, famílias não tão modernas em suas ideologias e conceitos. Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se. Mas a pergunta que fica é, como podemos nos sujeitar aos outros na prática? E Paulo, voltando a Efésios 5, Paulo nos dá a prática disso em família. Mulheres, Efésios 5, 22. Paulo vai dizer, sujeitem-se aos seus maridos. Não simplesmente assim, ele dá, diz e vai embora. Sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Mulheres, sujeitem-se, amem, se submetam, sejam cúmplices, se unam ao seu marido como vocês fariam se fosse o Senhor ao lado de vocês. Maridos, Efésios 5, 25, não está aí, vou ler para você. Maridos, amem as suas mulheres. Paulo não fala ame e vá embora, mas dá um padrão. Ame as suas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Maridos, se sujeitar à sua esposa é você se doar a ela, se entregar por ela. Trabalhar para provê-la, se preocupar com a sua segurança, se preocupar com o seu bem-estar emocional, físico, espiritual. Esse é o seu papel como marido. Filhos, Efésios 6, 1. Obedeçam a seus pais. Simples assim? Não. No Senhor, por isso é justo. Em uma geração onde os filhos não mais querem obedecer pai e mãe. Observe hoje, as crianças têm 8 anos, assim, pai, já tenho 8 anos de idade, já sei o que eu quero. Pai, já fiz 9, já sou adulto, já sei o que eu quero. Não é verdade. Pais, sujeitem aos seus filhos e aos seus pais, obedecendo-os no Senhor, pois isto é justo. Pais, Efésios 6, 4. Não irritem os seus filhos. Pastor, como posso me sujeitar ao meu filho, que é mais novo, menos experiente, veio depois de mim, sou eu que mando e ele obedece? Como eu posso me sujeitar ao meu filho? Não irritem seus filhos. Antes, crie-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. O que seria irritar os filhos? É você ser um pai e uma mãe autocrata, fascista e por aí vai. Eu mando, cala a boca, você não responde, você fica quieto. É só isso. Claro que é a forma de educar por idade. Tem certa idade, eu vejo às vezes os pais tentando explicar e conversar o motivo da advertência. Uma criança de 2, 3 anos diga assim, pai, não é tempo de conversa, é tempo de dar ordem. Ela não entende ainda o argumento. Depois é o tempo da conversa. É por isso, é por isso, é por isso. A Bíblia diz, papai é assim, o mundo é assim, conversa.
A forma de você, pai, servir a seu filho, sujeitar ao seu filho, é você não sendo um pai autoritário, não sendo um pai fascista, que simplesmente só manda. A principal forma de governar a casa e de educar os filhos é por meio do exemplo. Ser um pai que ensina, mas um pai que pratica. Pais, não irritem os seus filhos. Servos ou empregados, ou aquelas pessoas que têm sobre si outras lideranças. Efésios 6:5. Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Pastor, eu tenho sobre mim um patrão. Aqui no caso, pessoas que têm sobre si padrastros, madrastras, líderes, professores, chefes. Sujeitem-se a essas pessoas. Agora, o seu caso é, eu sou o padrasto, eu sou a madrasta, eu sou o chefe, eu sou o professor, eu sou o gestor, eu sou o coordenador. Efésios 6, versículo 9. Vocês também devem tratar as pessoas da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Paulo diz, você que tem um lugar de governo, liderança, de ensino, tratem as pessoas que estão abaixo de você com respeito, que para Deus elas são tão importantes como você. Ou seja, a Bíblia nos dá a direção de como nós podemos nos sujeitar uns aos outros. Sermos submissos. Então diria, irmãos, para nós dermos um resumo, para nós orarmos. Em uma cultura de relações frágeis, superficiais e egoístas, nós construímos famílias sólidas e fortes. Número 1, usando um novo padrão de amor, que é o amor sacrificial, que é o amor doado. Segundo, precisamos da ajuda de Deus. O seu casamento, a sua família precisa da ajuda ou talvez da intervenção de Deus. E terceiro, nós precisamos construir isso com submissão. Maridos, sujeitem-se às suas esposas. Esposas, sujeitem-se ao seu marido. Filhos, sujeitem-se aos seus pais. Pais, sujeitem-se aos seus filhos. Ou seja, procure saber o interesse das pessoas que estão ao seu redor e trabalhe para ajudar a realizá-los. Não fique preso em seus interesses de forma egoísta, de forma autocentrada, mas busque fazer isso com alegria com o seu próximo. Mas por que fazer isso, pastor? Porque eu devo me sujeitar às pessoas, porque eu devo ser submisso. Nós temos duas maneiras não bíblicas de sermos submissos e nos sujeitarmos, e uma bíblica. A primeira não bíblica é fazer por medo. Eu vou obedecer ao meu pai, senão. Eu vou me sujeitar a mim, meu marido, porque senão. Eu vou cuidar da minha esposa, porque senão é o medo. Eu vou me sujeitar ao meu patrão, porque senão me mandam embora. Eu vou respeitar o meu funcionário, porque senão ele pode roubar a minha empresa, me dar um prejuízo. A Bíblia não ensina sobre sujeição por medo. E também não ensina por interesse. É a segunda forma que as pessoas se sujeitam. Hoje as pessoas se relacionam e se sujeitam por dois motivos. Por medo de algum dano ou por interesse. Não, vou fazer isso porque eu estou pensando lá na frente. Não, eu sou a águia. Lá na frente eu tenho um interesse. Então vou fazer isso para que então lá na frente eu receba. O marido chega em casa e fala assim, poxa, hoje eu gostaria de ter um tempo de intimidade com a minha esposa, eu vou lavar a louça. Vou lavar a louça hoje que a esposa vai chegar, ficar feliz e vamos namorar logo mais. É o filho que diz, não, eu vou estudar na prova, porque meu pai disse, se eu estudar na prova, eu vou ganhar um videogame novo. A esposa, não, eu vou cuidar da casa, eu vou fazer isso com meu marido, porque se não fizer isso, eu quero fazer o cabelo esse final de semana e a unha. E não vai emprestar o cartão de crédito. Então eu tenho que fazer alguma coisa para ter esse benefício no final. Nós não nos sujeitamos ao outro por medo ou por interesse. Olha o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por medo? Não. Por interesse? Não. Por temor a Cristo. Como se a Ele estivéssemos fazendo. Porque nós o amamos. Fazemos isso porque amamos a Cristo e temos como referência e padrão que Ele fez por nós na cruz. É por amar a Cristo que eu amo meu próximo.
É por amar o que ele fez na cruz que eu faço pelo meu próximo. É por amar e me alegrar com o seu sacrifício na cruz que eu me sacrifico pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu pai. Agora, irmãos, se sujeitar uns aos outros só é possível se nós aplicarmos o padrão de amor de Cristo, se nós pedirmos e rogarmos a sua ajuda e se nós nos colocarmos debaixo da submissão a Cristo por meio das pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Para nós orarmos, 3 coisas quero perguntar a você, para você hoje orar comigo nesta noite. Primeira delas, sua mesa, como está? Está vazia? Como assim vazia, pastor? Vazia de intimidade, de cumplicidade, de conhecimento. Talvez desde o vídeo, do começo da reflexão, seu coração se encheu de uma tristeza onde você se viu nessa realidade. Pastor, lá em casa nós apenas moramos juntos e somos uma família, mas nós não conhecemos muito sobre um do outro. Nós não sabemos os interesses e os sonhos um do outro. Na mesa de jantar, do almoço, nós não nos doamos para nos conhecermos mais. Mas de fato temos uma família de forma superficial e frágil. Agora, por que isso acontece? O que você precisa fazer e mudar? Talvez é criar uma regra. Gente, mesa, celular, aqui não é bem-vindo. Vamos sentar e vamos conversar e olhar olho no olho. Talvez é voltar a reunir a família na mesa que está separado. Talvez é fazer um passeio, talvez pegar um filho, sentar para conversar, diga aí, filho, como é que está? O que você pensa? Para onde você quer ir? O que você sonha? E por que não filhos? Filhos que não conhecem os pais. Perguntar aí, pai, como é que foi a sua história? E aí, pai, como está a sua vida hoje? Pai, precisa de alguma ajuda? Como está a sua mesa? Como está a sua família? A segunda pergunta é, você está cheio do quê? A cultura vai encher você de egoísmo, interesse próprio, vai encher você de pensamentos e vivência autocentradas. Paulo diz, deixem-se encher pelo Espírito. Sejam cheios do Espírito constantemente pela palavra de Deus. Isso vai mudar os seus lábios, vai mudar a sua mente e vai mudar as suas ações. Terceiro, como você pode se sujeitar essa semana? Tem um começo. Programe-se. Essa semana, como eu posso me sujeitar mais ou começar a me sujeitar mais em relação aos meus pais, aos meus filhos, ao meu marido, à minha esposa? Você hoje aqui, você esposa, você marido, você pai, você filho. Será que você tem se sujeitado à sua família como deveria, do padrão bíblico? Então se pergunte hoje, coloque na agenda e pratique. Como eu posso me sujeitar essa semana melhor ou iniciar para a minha esposa? Eu, esposa, como posso me sujeitar ao meu marido? Eu, filho, aos meus pais, eu, pais, aos meus filhos. Deus zela pela sua família. Deus ama a sua família. E o diabo vai atacar, o diabo vai tentar diluir, disseminar a sua casa, começando aonde? Pela sua mente, pelas suas intenções, pela sua cultura, pelo seu coração. Hoje, a palavra de Deus nos convida a famílias sólidas, que têm o padrão do amor de Deus, famílias que sujeitam uns aos outros e famílias que dependem da mão de Deus para nos abençoar. Fique de pé comigo esta noite, quero orar com você.